Obrigada. Bem, gente, então, bom dia, né? Bem-vindos à nossa 12ª jornada do contato. Como todo ano, eu agradeço o universo por estar aqui, né? Especialmente nesse período, né? Que chegar aqui com saúde, né? É uma grande vitória, né? Então, todos aqui já começamos vitoriosos, né? Então, agradeço por isso. Já quero agradecer de antemão toda a coordenação do contato, toda a equipe que participou da organização, as pessoas que estão monitorando hoje, os participantes da jornada. Quero agradecer e dizer assim para quem veio assistir que eu espero que vocês encontrem aqui o que vocês vieram buscar de experiência, que vieram buscar de conhecimento, né? Então, todos nós preparamos essa jornada com muito carinho para vocês e espero que vocês usufruam o máximo que vocês puderem, se puderem de tudo, né? Então, todo ano, nós escolhemos um tema que é um tema que nós achamos pertinente para o momento, né? Então, nesse momento de não só, né, de pandemia, mas no momento em que a gente começa com as vacinas já a vislumbrar uma possibilidade de retorno a uma vida normal, né, um tema parece ser bem relevante, que é esse tema do recomeço, porque nós passamos mais de um ano nos adaptando a essas condições aí impostas pela pandemia. E agora nós vamos começar, né, vamos recomeçar a reorganizar a nossa vida. Então, esse tema recomeçar é um tema que vai estar presente, né? Muitas transformações ocorreram na vida das pessoas, né? Então, vai ser necessário, né, que a gente olhe para todas as possibilidades que a gente tenha. E o objetivo, então, dessa jornada é oferecer assim, um passeio, né, por alguns temas que foram importantes a partir dessa ideia do recomeço, né? Quando a gente fala de recomeçar, dá a impressão que a gente está falando só de um recomeço, um recomeço no casamento, um recomeço na vida depois de uma perda, o recomeço de um trabalho novo, mas a gente não para pensar que todo dia a gente, de alguma maneira, recomeça, né? Então, eu vou dar, nesse momento aí, um espaço, né, para o Rafael falar um pouquinho desse eterno recomeçar. Olá, bom dia. Meu nome é Rafael Fará, sou filho dessa mulher linda aí, que acabou de falar. Então, existe uma frase que eu falo bastante para muitos clientes, que é sobre a fluidez da vida. A vida não permite que as coisas fiquem paradas por si só. E muitas vezes o que causa muitas interrupções, o que causa muitas resistências, né? É exatamente a nossa dificuldade de rebolar, né? De se adaptar às coisas que estão sempre em mudança. Então, a metamorfose ambulante, né? Que o Raul Seixas dizia, na verdade, não somos só nós. Opa, tem alguém com o microfone. Então, essa metamorfose não somos só nós. Essa metamorfose é a natureza de uma forma geral. Então, quando a gente não permite essa transformação, a gente fica parado num desenvolvimento. Então, todo dia, quando a gente acorda, todo dia, quando a gente faz uma escolha, seja
o café que a gente vai tomar, o que a gente vai comer, a gente está se reformulando o tempo inteiro de acordo com a natureza. Então, é muito importante que a gente tenha esse jogo de cintura para estar o tempo inteiro se reformulando, para estar o tempo inteiro se permitindo reformular. Eu acho que é melhor colocar assim, a melhor forma de acompanhar essa fluidez da vida, da natureza, é a gente conseguindo se permitir. Para se permitir, a gente tem que se conhecer e né, por aí vai. Não sei se eu deixei muito claro, mas é por aí. Eita, peraí. Passar a palavra de volta. Isso. Então, isso tudo, né, que o Rafael falou agora, a gente pode pensar em várias situações, né? Pensando em que toda vez que a gente muda de ambiente, a gente também recomeça, né? Eu vou deixar a Cláudia Rangel falar um pouquinho sobre esse recomeçar no novo ambiente. Bom, gente, primeiro, bom dia. É muito bom ver nesse novo ambiente, né? Esqueci, eu sou Cláudia Rangel, né? Não me apresentei nesse novo ambiente. Me apresentando agora, tem muitas carinhas aí que eu já conheço, outras que não. E é um prazer estar nesse novo ambiente que a gente já conhece, mas de cada vez de um modo diferente. Então, assim, quando a gente pensa em novos ambientes, se eu trouxer para agora, um momento que a gente está aqui, e eu fiquei muito pensando no que falar, que são tantos ambientes diferentes, se a gente experimentar agora no que a gente está, eu estou sentindo aqui um ambiente que eu trabalho todos os dias, na mesma cadeira, no mesmo computador, mas se vocês me perguntarem, ou vocês agora, como é que eu estou me sentindo, é um novo ambiente. Então, assim, é muito legal a gente poder experimentar no aqui e agora o que acontece no corpo, de que maneira a gente experiencia, e tudo que a gente sente no todo, a gente sente toda vez que a gente adentra um novo ambiente. E com certeza, todos aqui, eu, vocês, toda vez que a gente sai, a gente já vai sentindo um pouquinho no nosso corpo, se cada um aí olhar, a gente vai se adaptando. O coração vai ficando mais calmo, as mãos esquentam e você vai entrando no ambiente. Isso acontece com todos, tanto quem aqui está falando, quem está escutando. Então, pensando nisso, né, esse recomeçar é se adaptar, é ter calma, é ter coragem, estar sempre aberto a enfrentar os novos desafios. Trazendo tudo isso de emoção que fica impresso no nosso corpo. A Eliane, com as suas frases, eu uso muito, né? Quando a gente fala que o corpo não esconde uma história, o nosso corpo fala uma história de se adaptar ao novo e ao novo ambiente. Pegando o gancho do que a gente passa agora, a gente teve, todos nós aqui, de se adaptar de novo e novamente a novos olhares dentro da nossa profissão, né? Todos nós aqui sentamos numa mesma poltrona que a gente estava acostumado a atender, às vezes com cliente que a gente já conhecia, mas agora separados por uma tela. E quanto foi difícil, pelo menos para mim, né? Esquisito, de poder olhar aquilo tudo e falar, respirar e é possível? E a surpresa é possível. A gente criou laços, construímos vínculos e me emociona pensar que a gente se emociona todos os dias, mesmo através dessa tela. Então, novamente, a gente se adaptou a esse novo ambiente. É recomeçar e começar quantas vezes forem necessários e sentindo tudo de novo. E é uma emoção mesmo. E para mim foi muito gratificante. E quantos de nós nós temos impresso lá no nosso fundo
muitas mudanças ao longo da caminhada. Para os mais jovens, algumas ainda, e para nós aí no meio do caminho, para os que são um pouco mais velhos, um fundo lotado de experiências de recomeços e começar. E nessas experiências, se a gente for passear rápido, vem quando a gente entrou a primeira vez no colégio, como é que foi difícil para todos nós, como foi deixar o filho a primeira vez num novo ambiente, e isso a gente sentiu, e aquela criança que a gente deixou sentiu também. A gente sentiu de um modo diferente quando a gente se pega como mãe. Se adaptar, voltar para o nosso ambiente que a gente conhece, mas sem aquele nosso filho que a gente deixou, por um pouquinho de tempo, mas a gente deixou ali. E aquela criança também, da maneira dela se adaptar, ela chora ao ficar, mas daqui a pouco ela vai se adaptando e readaptando até que aquilo fique para ela confortável. E é muito comum a gente escutar na nossa clínica aquele cliente que aproveitou esse tempo, e até mesmo eu passei essa experiência, de ficar 1 ano no meu sítio. Era um lugar conhecido? Era, mas levou um tempo de eu entender como funciona o local, como aquelas pessoas vivem nos seus dias, e não só ficar um final de semana, é aprender a cultura deles, e como é difícil. Então, assim, a gente precisa, para tudo isso, estar aberto e disponível. E aberto é olhar um novo, é olhar diferente. E estar disponível é estar aberto para criar novos planos, projetos de vida, estar sempre aberto e disponível para recomeçar, seja em que ambiente for. E pegando um pouquinho aí o gancho da Eliane, desse planejamento, dessa organização, o Rafael também falou desse eterno recomeçar, a gente agora começa a se adaptar e readaptar a voltar para os nossos consultórios. E eu fiquei pensando aqui, né? Toda vez que um cliente me solicita um atendimento, eu não sei nem se eu vou falar direito, mas eu vou falar. É Google Meet, é Zoom, é Zap, é FaceTime. Cada vez eu me sinto, apesar de estar fazendo a mesma coisa com aquele cliente, em novos consultórios. É como se eu tivesse que ali me adaptar naquele mesmo instante, sentindo tudo no meu corpo e falando assim, será que eu vou conseguir? Calma, algo eu ainda não domino isso aqui, mas eu estou como num caminho novo, pegando o meu carro, indo para um consultório que eu estou chegando a primeira vez na frente daquele novo cliente. Então, gente, se eu pudesse falar, eu acho que faz parte de todo recomeçar, começar de um modo diferente, o tempo todo, e eu acho até o nosso processo chegar ao fim. E como a gente é um processo constante de recomeçar, a gente se adapta. Não é fácil, tem dor, tem sofrimento, tem medo, e precisa de muito amor. E me vem agora uma música, né? Tem que ter muito amor para recomeçar, e estar sempre disponível para isso. Bom, eu acho que é isso, eu não tenho mais assim, muito o que pensar, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Cláudia Rangel, né? Tem as duas Cláudias aqui. Cláudia Rangel, né? Percorreu um pouquinho, né? Por vários recomeços, né? E, de alguma maneira, você, quando falou da criança, né? Recomeçar numa escola, né? Me chamou a atenção para a fala da Cláudia Venâncio, né? Que é esse recomeço que envolve essa passagem da criança para a adolescência, né? Então, Cláudia, como é que é esse recomeço? Bom dia, gente. Para quem não me conhece, sou Cláudia Venâncio, né? E vou falar um pouco para vocês. Eu fui anotando, né, algumas palavras na fala do Rafael, na fala da Cláudia Rangel, né? O Rafael falou assim, permissão para transformação e fluidez. A Cláudia falou sobre a disponibilidade de estar aberto. E aí eu tenho aqui minhas colas, né? Assim, eu vou falar um pouco sobre esse desenvolvimento humano mesmo, dentro dessa perspectiva da Gestalt. Então, quando nasce o bebê, ele está ali
fusionado com aquela mãe, né, precisando desse total suporte do ambiente, né? Então, quando a gente fala dessas perdas necessárias do desenvolvimento humano, é essa fluidez, que parece até que a gente combinou, né, as nossas falas, né? Então, assim, é essa fluidez para que a cada nova etapa do desenvolvimento dessa criança, eu esteja pronto para aquilo que vai sair, aquilo que ele vai deixar de fazer e incluir as novas possibilidades, né? Então, o Pels, ele vai falar para a gente, né, nosso querido mestre aí da Gestalt terapia, ele vai falar que a maturidade é a transição, né, desse suporte do ambiente para o autossuporte. E nesse trabalho com as crianças, com adolescente, a gente vai vendo que essa fluidez, às vezes, ela fica interrompida mesmo, né? E até os adultos que chegam até a gente. Então, assim, o quanto que é importante o que se perde, né? Eu vou dar alguns exemplos para isso ficar mais claro para vocês, né? E esse processo, eu fiquei muito com essa palavra do Rafael, esse processo, a palavra que encaixa é a fluidez mesmo, ele é natural, né? É natural e o desenvolvimento, né? Esse novo recomeço é quando eu vou incluindo as capacidades que uma criança tem, né? Então, por exemplo, um bebê ele não vai conseguir amarrar o seu sapato, mas se eu, dentro do fluxo de desenvolvimento humano, eu nunca colocar para uma criança de 7 anos, ela já consegue amarrar o seu sapato. Então, o que a gente vê é esse fluxo, às vezes, interrompido, onde ele não é fluido, porque eu continuo com uma criança de 7 anos, não incluindo o que ela já pode fazer aos 7 anos. E isso, a gente não vai tendo esse fluxo contínuo, né? Do desenvolvimento, de awareness, né? E até essa passagem da infância, como Eliane falou, para a adolescência, ela vai estar muito relacionada em como foi esse processo todo de inclusão dessas potencialidades, dessas capacidades, né? Como que o ambiente foi fomentando, né? E tem uma outra fala do Pels que eu gosto muito, eu não está literal aqui, né? Mas eu anotei para eu não gagar, não me esquecer, que é esse equilíbrio entre a frustração e o suporte, entre o suporte e frustração. Então, se o ambiente fornece demais, se ele é suportivo demais e não tem frustração, ele impede esse fluxo contínuo. Ele impede esse fluxo contínuo do desenvolvimento humano. E se a gente falar em adolescência, né, quais são essas inclusões do desenvolvimento? O que um adolescente necessita diferente de uma criança, né? A adolescência, ela é um preparo para a vida adulta. Ela é um ensaio de vários aspectos da nossa vida para a vida adulta, nas relações, no próprio acordo sobre o que acontece quando eu não cumpro uma tarefa, né? Então, assim, se eu não vou atualizando enquanto ambiente, enquanto família, que aquele adolescente agora pode novas possibilidades, ele vai tendo o seu fluxo aí, a fluidez desse fluxo contínuo interrompido, né? E vai ficando, vamos dizer assim, mais infantilizado e menos empoderado, vamos dizer assim, das suas capacidades, né? Daquilo que ele consegue e que ele vai dando conta de fazer, né? Então, a palavra que fica para mim, né, pegando aí os ganchos, é toda essa possibilidade também do ambiente perder, né? Porque o ambiente, para eu ver a potencialidade de um adolescente, eu, família, né, eu, ambiente, eu preciso perder a minha criança.
eu preciso abrir mão de que agora eu não tenho mais uma criança, que agora eu tenho uma pessoa que está se preparando para ser um adulto, né? Então, o quanto que isso tem a ver, tanto com o que a Cláudia falou, né? Então, isso exige disponibilidade, estar aberto, isso exige, como o Rafael falou, a permissão para a transformação, né? Ele estava falando da não permissão, então isso necessita da própria permissão para esse fluxo natural do desenvolvimento humano. Então, essa transição da infância, da adolescência, envolve a possibilidade da perda necessária de perder a criança, né? Então, assim, eu preciso autorizar, estar disponível para perder a criança e receber o adolescente que está chegando e o futuro adulto que está a caminho também. Acho que é isso. Obrigada, Cláudia. Bom, se a gente já falou da passagem da infância para a adolescência, né? Nada como também lembrar do grande recomeço que é da maturidade, né, Tina? Do chegar na velhice. Então, vou passar a bola para você para falar um pouquinho desse outro recomeçar, né? Obrigada, Eliane. Bom dia a todos. Eu sou Tina Geller e a parte que eu trago, então, assim, a vida como interno recomeço, é poder olhar para a possibilidade desse envelhecer. E o meu primeiro convite é para cada um se olhar rapidamente e checar quais os conceitos, os valores previamente formados sobre o envelhecer. E qual é o sentimento que vem? E daí se perguntar, será que eu preciso, então, rever esses valores ou sentimentos? E, mediante isso, imagino que seria também partir para ver a necessidade de entender quando que começa essa terceira idade. Eu acredito que tem algumas variáveis que a própria sociedade nos ajuda, são aqueles óbvios, né, dos postos preferenciais, que é o direito na fila de banco, que é uma vaga diferenciada, isso determina a partir de uma certa idade. Aumentos nos planos de saúde, determina uma certa idade. Mudanças no corpo, nos leva para uma certa idade. Então, cria-se a ideia de que a partir de é a partir de. E aí eu mesma me coloco na experiência, me imaginando assim, quando eu tinha 14 anos, alguém de 30 para mim era velho. Quando eu tinha 20, a minha mãe tinha 40, e eu achava que minha mãe estava envelhecendo. A minha avó tinha 60, e eu chamava ela de minha velhinha. Quando eu tinha 30, para mim, o velho era aquele que se aposentava. E hoje, isso tudo é super difícil, porque quando eu vejo uma pessoa de 20, eu vejo uma menina, um menino, entendendo que não é uma criança, mas para mim são meninos, que estão realmente perdendo aquele corpo, são esses adolescentes se preparando para ir para essa vida adulta. Alguém de 40 hoje, eu vejo como jovem, acho que uma idade maravilhosa. E eu já encostando na idade da minha avó, não consigo me imaginar sendo a velhinha de um neto. E também não me sinto pronta para me aposentar. Então, essa delimitação começa a criar, minimamente, assim, se perguntar, né? Trazer essas reflexões. Então, assim, fica difícil para delimitar de verdade. Ao mesmo tempo, a nossa sociedade, ela cria essa certa delimitação, hoje não tanto, mas isso já foi uma coisa que era mais marcante. A terceira idade era vinculada, então, quando não era mais economicamente ativo.
E hoje isso não se aplica, hoje isso é completamente diferente por conta dos ganhos que a terceira idade traz. Então, assim, em período de crise, a gente sabe que vários aposentados sustentam famílias. Em crise ou não crise, alguém de 60 anos que já se encontra com uma certa estabilidade financeira, eles são grandes consumidores, eles são muito queridos pela economia. Então, isso assim, no foco financeiro. Se a gente considerar como uma possibilidade demográfica, a gente tem que então considerar que a população velha é uma população em ascensão, está crescendo. Então, os próprios estudos pelo IBGE aqui no Brasil, hoje, fazem essa conta de que a população do cidadão brasileiro maior de 60 está em torno de 13%. E a previsão é que de 2040, essa população seja em torno dos 30%. Então, existem outros ganhos que estão primordialmente vinculados na experiência vivencial mesmo. A gente pode imaginar que, para quem está disposto a aprender, a terceira idade permite mais liberdade, a priorização do tempo, que é muito bacana. A gente aprende a dizer não. E nós temos o direito do foda-se. E aí eu peço desculpa para qualquer ouvido sensível presente. Então, isso é trazer elementos que aguçam a criatividade para fazer diferente. Então, eu trago aqui uma pergunta. O que seria bacana nessa reformulação das formas de estar no mundo? Quando a gente está olhando pelo Gestalt, Isis, desculpa, agora eu percebi que tem uma pessoa pequena aí, desculpa. Retomando aqui, quando a gente está aqui em Gestalt, o nosso ir para o mundo, esse encontro com o ambiente, está muito vinculado a buscar e encontrar as nossas necessidades, o que é preciso para o nosso desenvolvimento e para a nossa sobrevivência. Então, se a gente pegar esse gancho do desenvolvimento, do olhar da psicologia, a gente imagina, então, assim, as fases do desenvolvimento. E nós sabemos que a terceira idade, essa fase da terceira idade, é a nossa última fase do desenvolvimento. Agora, hoje, essa mudança também está se diferenciando, porque a própria expectativa de vida do homem mudou em geral. A gente percebe que tem uma influência diretamente em cima dessas fases. Então, essa adolescência inicial que a Cláudia estava trazendo, ela se estendeu agora para o pessoal do início dos 30 anos. Aí, assim, o meu filho ontem falou assim, os 30 é o novo 20. E aí, se a gente for subindo dessa forma, é verdade. Então, nós podemos considerar que hoje alguém da minha faixa etária está perfeitamente curtindo a segunda adolescência, que é assim como nós estamos chamando. Então, essa terceira idade ganha uma fase nova. Quando a gente olha para essas fases, a gente olha assim, os jovens adolescentes passam por lutos e perdas. Normal, faz parte do crescimento. Então, eles podem experimentar lutos dos pais ideais, experimentar o luto pela perda do corpo infantil, adquirir marcas no corpo, muitas espinhas, experimenta aquele corpo desengonçado, porque está crescendo. E na segunda fase, né, essa segunda adolescência, não é diferente.
também passamos por lutos e perdas que são naturais para a nossa fase desse desenvolvimento. Só que a gente vai experimentar o que é se aposentar, a menopausa, possível divórcio, filhos que saem de casa e filhos que voltam para casa. E também experimentamos mudanças e marcas no nosso corpo. Manchas na pele, o nosso metabolismo que dá uma desacelerada. Então, quais as escolhas que precisamos fazer para tratar esse organismo, que nós nos reconhecemos como organismo todo, perante isso tudo? Aí eu trago, então, 5 pilares. Mover, descobrir, relaxar, nutrir e conectar. O mover implica em exercício regular. O exercício regular mantém o corpo e as nossas células neuronais em maior produtividade. Aumenta a produção do nosso hormônio do bem-estar, do prazer e, consequentemente, diminui os nossos gastos com remédios, com médicos, retarda as doenças. E quando eu falo de exercício regular na nossa nova adolescência, eu não me refiro como a gente malhava na primeira, eu me refiro a algo que seja de 30 minutos por dia. O que a gente realmente precisa imaginar é que nós temos uma necessidade de focar nos nossos músculos. Então, recomendo-se muita musculação. A gente tem a tendência de perder essa massa muscular e, infelizmente, também isso pode causar problemas com os ossos. Então, quanto mais a gente exercita os nossos músculos, quanto mais essa massa muscular estiver em atividade, mais demorado a gente, poderíamos ter problemas com locomoção ou uma dependência da nossa locomoção. O descobrir. Fazer novas descobertas sobre as nossas habilidades e potencialidades aumenta a nossa capacidade de foco, de atenção e concentração. O que seria, então? Seria descobrir um hobby, jardinagem, pescar, pintar, fotografia, aprender uma língua nova. Hoje em dia, aprender uma língua nova não é para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Hoje em dia, pelo prazer, por ser algo diferente, pelo desafio, enfim, nós podemos, porque a gente adquiriu o direito do relaxar. Esse talvez seja o pilar mais difícil durante uma pandemia, pelos motivos lógicos, né? Mas aprender a descansar, desligar e dormir podem trazer os benefícios, inclusive para aprender como lidar com essa nova situação em que todos nós nos encontramos. Nutrir. A pandemia trouxe a possibilidade de ajudar a gente a assimilar essa visão holística. Então, aquilo que eu faço comigo mesma, como eu faço comigo mesma, eu faço com o outro e com o mundo. O clichêzinho, né? Eu sou o que eu como. Eu realmente sou da forma que eu me nutro. E eu levo isso para além de mim. O conectar. Nós somos seres relacionais, então interagir com outros, isso é praticamente uma necessidade básica. Se a gente conseguir se conectar com pessoas, com grupos, com redes, isso vai ajudar a reduzir o nosso nível de estresse, ativa o nosso sistema imunológico, a nossa plasticidade neural. E se a escolha do grupo ou da pessoa for super bem feita, são gargalhadas garantidas.
Para trazer um fechamento aqui, eu vou parafrasear um psiquiatra e psicoterapeuta chamado Flávio Gicovati. Aí eu preciso ler, desculpa. Cada fase tem seu charme e seus desconfortos. Cabe a cada um fazer o melhor uso daquela que está vivenciando. Obrigada. Obrigada, Tina. Bem, nós já demos, né, uma passada aqui pelas falas, né, dessa mesa, e agora a gente tem um tempinho, não sei o número de perguntas que tinha aí, não sei se a gente não tem pergunta, Cristina? Não, no chat não. Aí, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão e a gente vai, né? Tá, ok. Abre o microfone. Então, não sei se a gente vai conseguir ter tempo para que as pessoas todas, né, façam perguntas, né? Não vai conseguir, mas a gente tem um tempo agora que a gente vai usar para responder pergunta para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta geral, uma pergunta para cada um de nós? Eu não tenho aqui todas as pessoas disponíveis aqui na tela. Mas eu estou vendo, eu estou passando esse lado. Tem uma pergunta aqui da... Tem uma pergunta aqui da Rosana Martins. Nesse recomeçar, independente da fase, qual seria o maior desafio no acompanhamento terapêutico? Eu vou perguntar se ela quer perguntar para alguém específico ou algum de nós aqui vai se oferecer para responder. Posso responder. Ela não respondeu aqui. Quer que eu responda? Ninguém específico. Ninguém específico. Ok. Pode responder, Cláudia, se a gente, de repente, se as outras pessoas aqui, né, da mesa quiserem complementar, a gente complementa, tá? Bom, deixa eu ver se eu entendi, né, direitinho a pergunta. Quer que eu repita, Cláudia? Repete para mim. Nesse recomeçar, independente da fase, qual seria o maior desafio no acompanhamento terapêutico? Bom, na minha visão, o maior desafio é você lidar com as interrupções desse fluxo, né, que está interrompido, né, as interrupções, né, esse fluxo, a pessoa está rígida, presa num lugar, né, e isso tem um conforto, tem um ganho, né, ela não está ali à toa. Então, seria a resistência, vamos falar assim, né? Vamos dar uma nomenclatura. Então, esse é o grande desafio do terapeuta, né? Na minha visão, dentro da Gestalt terapia, o que vai não é facilitar, mas é o que vai possibilitar esse caminho, a relação. É a relação, esse encontro, né, entre essas duas pessoas, que é um encontro relacional, que pode fazer ela ter o desejo de arriscar, ir com você, né, dar a mão junto com você. Eu acho que é isso. Eu vou fazer um complemento, né, só complementando a resposta da Cláudia, que é, né, exatamente isso, que são as interrupções, e essas interrupções, como elas vão atuar?
elas vão dificultar, né, porque recomeçar significa aceitar a novidade. Então, essas interrupções que a Cláudia falou, elas vão impossibilitar, de alguma maneira, que a pessoa tenha abertura para a novidade. Então, voltando àquela mesma fala, né, do Rafael, que a Cláudia tanto ressaltou, né, que é o que interrompe a fluidez. Então, a fluidez significa aceitar a novidade. Então, a interrupção significa impedir a possibilidade, né, de aceitar a novidade. Acho que é isso. Oi, desculpa. Oi, Cláudia, fala. Oi, queria complementar um pouquinho que foi falando a Cláudia. A Eliane veio nesse movimento terapêutico e o desafio da gente esperar com calma sempre. E esperar o limite daquela pessoa que vinculou, dele experimentar mesmo o novo. Aqui é o grande experimentar dele nessa troca. E para nós terapeutas acho que é o grande trabalho de olhar para aquele ser e esperar. Tudo tem seu tempo e ele anda. Então, acho que só complementando. Podemos? A próxima pergunta é da Thelma de Almeida. Como a geração de agora poderá recomeçar com a perda das aulas e do estudo? Já diziam os antigos, o governo quer que o povo burro agora não acredite, não sei, deve ser. Como a geração de agora poderá recomeçar com a perda das aulas e do estudo? Olha, é uma pergunta que é uma pergunta assim, que eu não tenho como responder, né? Essa pergunta tem várias respostas diferentes, né? Essa pergunta ela tem uma resposta política, ela tem uma resposta pedagógica, né? Ela tem uma resposta emocional. Aqui a gente só pode responder a pergunta na perspectiva emocional, na perspectiva psicológica, né? Que é onde nós vamos olhar para a perda. Essa perda pode ser vista em vários ângulos diferentes, né, de acordo para qual área, né, vai responder. Mas na nossa área, o que vai envolver é como aconteceu esse período, né, do isolamento. Né? Houve o isolamento, não houve o isolamento, essas perdas, né? O isolamento fez com que a pessoa entrasse em algum processo de depressão, houve alguma possibilidade de estimulação dentro desse período. Então, assim, para nós, as perdas vão ser maiores ou menores de acordo com o quanto essas pessoas puderam, como a Cláudia falou aqui na resposta anterior, né? De como os contatos foram interrompidos, contato com pessoas, contato com conhecimento, contato com novidade, né? Porque não necessariamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos tentando vencer, né, a impossibilidade do isolamento físico. Então, algumas pessoas como nós estamos aqui, né? Nós estamos conseguindo lidar com isso. Algumas pessoas, por vários motivos, né, por várias razões, não conseguem. Então, assim, a medida, para nós, a medida da perda da vida escolar, né, das perdas que tiveram, é muito em função do que ficou inibido, do que ficou impossibilitado dentro desse processo. E aí, como o olhar de sempre da psicologia, cada caso é um caso, né, a gente teria que, né, chegando aos nossos consultórios, e isso vai acontecer independente da faixa etária, né,
cada faixa etária e cada pessoa, independentemente, vai ter uma história, e essa história a gente vai poder olhar para as perdas de acordo com cada situação, né? É a resposta que a gente da psicologia pode dar, né? Voltando a dizer, outras respostas são possíveis, mas aí, né, cada um na sua área para responder isso. Vou dar uns recadinhos aqui que as pessoas mandaram, que eu acho importante. A Regina Célia falou, muito bom, Rafa, fluir. A Andréia Paz também bateu palmas. A Thaís Estrela falou, Cláudia Venâncio, maravilhosa, me deu aula numa pós, fico encantada com tanta inteligência. A Regina Célia também falou, excelente, Cláudia. A Marcela, muito bom. Opa, tem mais uma perguntinha aqui. Como se dá essa relação de suporte e frustração dentro da primeira infância, neste contexto de pandemia para Gestalt? Acho que a resposta é para a Cláudia. Repete para mim? Eu sempre peço para repetir, para eu então, raciocinar. Como se dá essa relação de suporte e frustração dentro da primeira infância, neste contexto de pandemia para a Gestalt? Tá. Na primeira infância, a gente vai ter que estar prestando atenção, né, no impacto que toda a pandemia traz e como que é o pensamento dessa criança. É um pensamento concreto, né? Então, eu preciso... a gente tem uma tendência a achar que as crianças pequenas, elas não têm... ela é pequenininha. Não, ela está passando pela pandemia como todos nós. E aí a gente precisa... O suporte que o ambiente dá é atender às necessidades dela, né? De norteá-la dentro daquilo que está acontecendo, né? Eu acho que assim tem muito material para ajudar a nortear as crianças, né? Assim, até compartilhei um material onde se conta a história para eles do coronavírus, e aí de uma forma lúdica dentro dessa faixa etária, né? Então, assim, norteá-los. O ambiente, né? Assim, os adultos precisam ser adultos, né? Acolher nesse momento, né? Então, assim, se a criança fica preocupada, se ela vai mostrando algum medo, né? O suporte que o ambiente vai dar é ele prestar atenção, porque novas necessidades, a partir de uma realidade que está toda alterada, elas acontecerão, né? Então, assim, há muito relato de mais agressividade, mais choro, alteração no apetite. Então, assim, quanto menor a criança, né, mais o pensamento dela é concreto e mais ela não sabe nomear aquilo que ela sente. Então, a gente vai precisar ser um mediador dessas necessidades que serão novas aí. Não sei se eu respondi. Ok, Tiago? Ok. A Rosângela fez uma pergunta que eu acho que complementa essa, não sei se foi respondida para ela, eu vou falar. É da passagem da infância para a adolescência, se o ambiente foi fomentado para além das frustrações, como fluir? É para mim essa? Da passagem da infância para a adolescência, se o ambiente foi fomentado para além das frustrações, como fluir? Como assim, para além das frustrações? Teve mais frustração? Não. Rosângela, você quer abrir seu áudio e fazer a pergunta? Que aí você explica. Me explica, Rosângela. Bom dia, Cláudia. A sua resposta anterior complementou. E, assim, quando eu falo para além das frustrações, quando esse ambiente é só recheado de frustrações, muitas frustrações. Excesso. Tá. Então, parafraseando o nosso amado Pels, né, nosso mestre da Gestalt,
o ideal é que tenhamos o equilíbrio entre suporte e frustração, né? E isso vai estar diretamente relacionado em que cada fase do desenvolvimento, né? Então, que fase aquela criança está. Então, eu preciso ir compreendendo, enquanto adulto, né, aquilo que aquela criança pode ter de frustração. Isso vai ser diferente em cada faixa etária, né? Se eu tenho excesso de frustração, eu vou ter menos fluidez, eu vou ter aí umas interrupções. Uma delas pode ser mais rigidez, né? Um adulto mais rígido, um adulto que não sabe se divertir, um adulto muito responsável, porque ele foi frustrado demais, né? Ele não tem capacidade de pedir ajuda, porque o ambiente não foi suportivo o suficiente. Então, é mais ou menos isso, né? Então, na pandemia, a gente já vai ter uma realidade que envolve bastante frustração. E o que vai impactar é como cada adulto naquele ambiente lida com frustração. Isso vai impactar a criança, né? Ok, Rosana? Perfeito, obrigada. Obrigada, é isso. Tá. Tem uma pergunta aqui da Tamires Rodrigues para Tina Geller. Tina, você considera que a primeira e segunda adolescência compartilham a premissa viver como se não houvesse amanhã? Achei sua fala muito interessante sobre lutos, perdas e experimentações do corpo. Quer que repita, Tina? Qual é o nome da Tamires. Tamires? Obrigada, Tamires. Se Você considera... Vou repetir. Você considera que a primeira e segunda adolescência compartilham a premissa viver como se não houvesse amanhã? Não absoluto, não como absoluto. O adolescente vai ter fases de querer viver como se não tivesse amanhã, mas isso está muito implicado também com a energia vital, né? Assim, tem muito da impulsividade. Cláudia Venâncio, você me acompanha aqui se eu estiver falando bobagem dos adolescentes. Mas, assim, eu acho que tem a coisa da impulsividade, tem a questão também de que o adolescente também testa os limites. Testa os limites com grupos, testa os limites com os pais, tem um pouco da repetição. Para a segunda adolescência, eu acho também que poderá ter a ver com o processo individual dessa pessoa mais madura. Não sei o que ele pode imaginar que ao se descobrir que agora eu posso. Então, isso é muito individual. O que eu acho que tem de legal na segunda adolescência é poder compreender que muda as necessidades, ficam mais seletivos. Não é que esse pessoa madura se torna mais seletivo, mas essas escolhas podem ser mais seletivas, porque ele já andou, ele já fez várias coisas, ele já esteve lá nas necessidades que o próprio meio espera dele. Então, agora ele tem mais, a coisa assim, de ter mais liberdade e priorizar o tempo. Então, talvez nesse sentido, o que eu achei bacana no fechar é que como ficar no aqui e agora permite que você vivencie verdadeiramente, genuinamente, a fase em que você se encontra. Espero que eu tenha ajudado. Respondeu, Tamires? Quer acrescentar alguma coisa? Abre seu microfone. Espera aí, vou te pedir para ativar, pode ser que fique mais fácil. Pronto, foi?
Isso, oi. Obrigada, Tina, respondeu. É que na sua fala eu fiquei um pouco com essa sensação, né, da liberdade também ser uma liberdade dessa primeira adolescência, né? E que tem esse ímpeto, né, de viver o aqui e agora, né? Tem que ser agora, foi o que você falou, né? Essa liberdade do não. Isso me lembrou muito a primeira adolescência e me fez refletir essa segunda adolescência que você trouxe. Quero. Tem que mostrar. Não quero. Cristina, Oi. eu queria que você liberasse agora só mais uma pergunta, tá? Porque a gente está, para não atrapalhar as outras. Só temos mais duas aqui no... Deixa eu ver. Aqui tem uma pergunta da Regina Célia. Como lidar com perdas graves, como morte de pais e até suicídio de pessoas próximas em adolescentes, no acompanhamento terapêutico? Perda dos pais? Como lidar com perdas graves, como morte de pais e até suicídio de pessoas próximas em adolescentes, no acompanhamento terapêutico? Bom, eu acho que como lidar, isso não é diferente de outras faixas etárias, tá? Então, assim, a primeira etapa é esse acolhimento, né? Poder nomear tudo que se está sentindo, poder expressar, falar, né? Eu lembrei de uma criança que eu dei suporte por telefone, lá no Terreirão, né? Quem mora aqui no Recreio sabe, lá no Terreirão, a mãe da criança, não era adolescente, mas eu lembrei, a mãe da criança faleceu, não foi de Covid, foi no parto. E o pai, uma pessoa humilde, ele queria saber o que ele fazia com a criança. Eu achei aquilo de um amor, de uma sabedoria, e ele me ouviu com tanta atenção, né, que era o que ele podia fazer, né, porque a mãe saiu e não voltou mais. E ela tinha 6 aninhos, tem 6 aninhos, né? Então ele só queria essa minha ajuda do que fazer. Né? E aí a gente ficou no telefone. Então era eu falando para ele de poder se contar para ela, dela poder pegar algum objeto da mãe, né? Do que ela quer levar da mãe, dela ter um ritual de ir onde a mãe foi enterrada, ou algum lugar, a praia, algum lugar que ela gostasse de estar com a mãe, né? Para que isso seja vivido, isso precisa ser vivido em qualquer faixa etária. Os sentimentos precisam ser expressos e esses rituais precisam ser criados a partir do nosso trabalho. A gente vai ser um facilitador dos rituais, tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui. Pergunta longa ou curta, Cristina? Você disse que tinha mais uma. Tem uma aqui... tem uma aqui da Lucielen, acho que eu estou falando certo, né? Lucielen da Silva. Ela fala: Cara Tina, amando ouvir sua voz. Sua fala, quanta sabedoria. Pergunta pessoal, para além da formação em Gestalt, tem alguma formação específica voltada para a terceira idade? Lucilene? Lucielen. Luciele. Cara, Luciele. Cadê a Luciele? Cadê ela? Está no forno. Luciele, mexe a mãozinha. Tineguele e Cláudia Venâncio, estamos olhando com isso com muito carinho. Obrigada. Iago, vem me ajudar aqui, cara. Tem alguém com o microfone aberto aí. Deise, fecha o microfone, por favor. Desculpa. Fechar o microfone. Já fechei. Tem mais uma, será? Obrigada. Já pediu ajuda aos universitários ali. A Raquel Canabarro fala assim: maravilhoso estar aqui com vocês, saudades de todos. Saudades também. Bem, gente, a gente vai fechando essa nossa mesa de abertura, né? Mais uma vez
agradecendo a presença de vocês, e eu estou aproveitando para fazer um convite para vocês participarem do próximo trabalho agora, às 10h30, que vai ser o workshop Reaproximando-me de Mim, do Rafael Fará e do Lucas Montes, que já sei que está por aí também. Quem não fez a inscrição, ainda dá tempo de fazer essa inscrição, tá? Então, novamente, bem-vindos. Boa jornada para todos nós, tá? Até daqui a pouco. Beijo.